Já começo esse diário agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. O Senhor salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Me chamo Danilo Rodrigues, nasci no dia 10 de setembro de 1998 na cidade de Felisburgo, Minas Gerais. Filho de Edilene Rodrigues e de Ed Oliveira, irmão de Laísa Rodrigues e Thaisa Rodrigues. Por meio desse testemunho, venho contar um pouco da minha história. Nasci no hospital de Felisburgo, fui criado junto com a minha família em uma casa pequena, numa avenida chamada Avenida Brasil. Essa casa onde morei fica ao lado da casa da minha avó Albertina. Em frente dessa casa tem uma praça onde já brinquei muito na minha infância. Vou relatar agora sobre o começo da minha caminhada com Cristo. Desde já, mais uma vez agradeço a Deus e em segundo a minha mãe. Eu e minha família não éramos evangélicos. Minha família era só Jesus na causa para transformar. Minha avó Albertina e minha mãe Edilene começaram a frequentar uns cultos de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Mistérios de Deus, na rua José Barbosa da Cruz, ao lado de um supermercado de um homem chamado Marqueles. E aos cultos, minha mãe levava eu e minhas irmãs, pois nós éramos pequenos, e conosco ia minha avó. E com isso o tempo ia passando e o Espírito Santo de Deus ia trabalhando em nossas vidas. Passando o tempo, minha mãe e minha avó se batizaram em 1º de abril de 2001, nessa igreja chamada Igreja Pentecostal Mistérios de Deus. E assim, eu e minhas irmãs íamos crescendo e aprendendo no caminho do Senhor Jesus. E chegou um tempo que minha mãe, eu e minhas irmãs mudamos de ministério. Fomos congregar em uma igreja chamada Igreja Sinos de Belém Missão das Primícias, e ali congreguei por muitos anos. Quando os irmãos iam ao monte, minha mãe também ia e levava eu e minhas irmãs. Nós íamos de ônibus, subia pelas estradas de terra até chegar lá. Tinha dias que estava chovendo e como eram estradas de terra, a terra ficava muito molhada e aí o ônibus atolava. E ali no monte, nós orávamos, louvava a Deus. Até hoje gosto muito de ir ao monte adorar a Deus. Orar na igreja para mim é maravilhoso, mas orar no monte é diferente. E nesta igreja nós fazíamos coreografia, peça teatral e outras coisas. A coreografia quem nos ensinava era uma irmã chamada Verônica. O tempo ia passando e eu ia crescendo no caminho do Senhor Jesus. E alguns cultos eu ganhava oportunidade para louvar a Deus. E no dia 10 de setembro de 2010, eu estava completando 12 anos, caminhando para a juventude. E no sábado, dia 20 de novembro de 2010, fui batizado nas águas, glória a Deus, em uma lagoa na fazenda de um senhor chamado Vanderlei. Aleluia! E o Espírito de Deus já habitava em mim. Só que nesse tempo, eu ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas. E no ano de 2011, creio que foi no mês de setembro, eu e alguns irmãos e irmãs viajamos de ônibus para um glorioso culto de uma filial da Igreja Sinos de Belém, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O missionário Josias, fundador da igreja, estava também ali, e foi um culto inesquecível. E o missionário perguntou no culto: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E eu fui à frente. E também, se eu não me engano, foram outras pessoas à frente. E foi naquele culto que eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Naquela noite, recebi o dom de línguas. Glória a Deus! Foi um culto maravilhoso. Você que está lendo esse diário e tem vontade de receber o batismo no Espírito Santo de Deus, não desista. Continue orando, jejuando e sempre peça ao Senhor Jesus para te batizar, pois Deus ouve as nossas orações e sonda os corações.
Quando o homem e a mulher têm o Espírito Santo de Deus, a sua vida é transformada. E o tempo foi passando, fui crescendo, vivendo e aprendendo. Nesse diário, não posso esquecer de falar um pouco do meu pai. A minha mãe Edilene passou uma grande luta com meu pai, mas para a glória de Deus ele foi para a igreja. Se batizou nas águas e hoje ele é presbítero da casa do Senhor Jesus. Eu amo louvar a Deus e na cidade de Almenara, Minas Gerais, o meu pai Edio comprou um violão para mim. E um irmão chamado Abelardo, apelido Beva, foi ele que me ensinou a tocar aquele instrumento. Os anos se passaram e no ano de 2017 passei a congregar em um outro ministério. Sei que somos a Igreja de Deus, a qual pertenço até hoje. Templo é uma casa de oração, onde reunimos para orar. Então eu só mudei de endereço e creio que o Senhor me direcionou para aquele lugar. Isso aconteceu no mês de fevereiro de 2017. Me lembro que às vezes nós viajávamos para uma comunidade na zona rural, chamada Camilos, quase perto da cidade de Santa Helena de Minas. Ali nós cultuávamos a Deus, na casa da irmã Jânia e irmão Valdeci, pessoas abençoadas por Deus. E às vezes íamos à comunidade dos marceneiros, que ficava perto dessa mesma cidade. Ali mora a pastora Niclênia e o obreiro Luizmar e família, pessoas abençoadas por Deus. Também nesse ministério já participei de várias campanhas abençoadas, glória a Deus. E no mês de setembro de 2017, aconteceu o segundo encontro de vasos, e o seu tema foi: vim do barro, já estive na lama, hoje sou vaso de honra. Foi nesse encontro que eu recebi a unção, consagração de obreiro. Foi uma maravilha de Deus esse dia. E no ano de 2018, no mês de janeiro, Deus realizou um dos desejos do meu coração: conseguir ver a cantora Miriam Cristina louvar a Deus na Assembleia de Deus Missão, aqui em Felisburgo. Foi uma bênção esse dia. O nosso Deus, Ele sonda, Ele conhece e realiza nossos sonhos. E nesse mesmo ano, no mês de dezembro, aconteceu no anfiteatro de Felisburgo a minha formatura. Consegui concluir o 3º ano do ensino médio. E no ano de 2019, chegou o 3º encontro de vasos, no mês de setembro. Foram 2 dias de festa. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, fui consagrado e ungido a missionário. Aleluia! Foram dias de bênçãos. E também nesse ano de 2019, fui ao monte orar a Deus, em um sábado, domingo e na segunda-feira. Estava comigo o missionário Júnior, pastor Marizano e pastor Edmilson. Começamos a andar e entrar por uma área de mata, em um lugar de oração. E naquela comunhão e união, começamos a orar. E em um determinado momento, a presença de Deus foi tão forte, aleluia, que os gravetos que estavam no chão começaram a acender. Quanto mais nós glorificava a Deus, mais os gravetos iam acendendo. Essa foi uma das experiências mais fortes que já vi, aleluia. E creio que coisas maiores verei. Serei fiel ao meu Deus até o fim. Se o Senhor permitir eu chegar na minha velhice, quero continuar dando frutos em sua presença. Quero agradecer a Deus mais uma vez por tudo, e aqui está o meu testemunho.